Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Controle Suas Finanças. Se está chegando por aqui agora, é muito prazer. Meu nome é Lucas Dantas, eu sou consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco como criar alguns indicadores a partir do seu balanço para que a gente possa monitorar a saúde das suas finanças. Então, recomendo que você veja antes os vídeos de como calcular o tamanho do seu patrimônio e como calcular o seu lucro ou prejuízo. Acesse lá o site controlesuasfinanças.com.br que tem esse e todos os demais vídeos aqui do canal já organizados e sequenciados. Então, começando o vídeo de hoje, vamos fazer só um breve recap. Nós montamos até o momento o nosso planejamento financeiro baseado aí em dois relatórios contábeis, né? Primeiro o balanço patrimonial e a DRE. O balanço ele nada mais é do que composto por tudo que a gente tem, que a gente chama de ativos, menos tudo que a gente deve, que a gente chama de passivos, e isso gera para a gente o patrimônio líquido, que é uma foto que a gente bate no último dia no ano. E a diferença entre uma foto do ano e a foto do ano seguinte é o que a gente calcula na nossa DRE, que é basicamente, no período de 12 meses, quais são nossas receitas, as nossas despesas, depreciações, amortizações, juros e impostos para chegar no lucro ou prejuízo líquido do ano. Legal? Então, para a gente começar, só é importante antes lembrar, se você criou sua planilha própria e montou seu balanço e a sua DRE, então os indicadores que eu vou falar aqui você vai precisar calcular. Então, eu vou mostrar a continha aqui e você vai fazer na sua planilha. Se você já entrou lá no site Controle Suas Finanças e adquiriu a sua planilha, eles já vão ser automaticamente calculados quando você colocar o seu balanço e a sua DRE lá na planilhinha. Então, não precisa se preocupar com nada, beleza? Bom, indo para o primeiro indicador do dia, nós vamos falar sobre um indicador super conhecido no mercado, que se chama Return on Equity, ou ROI, né? Que basicamente quer dizer retorno sobre o patrimônio. Ou seja, como é que a gente calcula ele? Nós vamos lá na nossa DRE, vamos pegar o lucro ou o prejuízo líquido e vamos dividir ele pelo patrimônio lá no início do ano. Isso vai falar para a gente o seguinte, olha, no período de 12 meses, quanto que eu consegui crescer baseado no meu patrimônio que eu tinha lá no comecinho do ano. E o que é o número ideal? Né? 5, 10, 15, 20, 50%? Depende. Né? Ou seja, hoje no mercado, se você pegar empresas que geram bons resultados, conseguem gerar aí resultados de 20% ao ano. Né? Já são consideradas aí empresas que geram resultados bastante consistentes. Então, você pode usar esse valor como referência, certo? Vamos pegar um exemplo. Se você tiver 100 mil reais de patrimônio e depois de 20 anos você conseguir crescer consistentemente 20%, ao final de 20 anos você vai ter quase 4 milhões de reais. Então, ou seja, é um indicador que dá uma base legal de crescimento, certo? Como é que eu defino isso? Vai depender muito da sua expectativa, ou seja, de abrir mão às vezes um pouco de qualidade de vida em prol de ter um crescimento maior, porque não tem jeito. Ou você vai crescer receita, ou você vai reduzir despesa para fazer isso acontecer. Em ambos cenários, você vai ter que doar alguma coisa de si, ou trabalhar um pouco mais, ou cortar alguns gastos, alguns luxos que você tem. Né? Então é uma balança aí que ela é só sua, que você vai precisar definir. Beleza? Indo para o segundo indicador, nós vamos falar agora do percentual seja alocado em investimentos, certo? Então veja, imagina que você tem 500 mil reais em ativos, 200 mil são investimentos e 300 mil são ativos para uso próprio, como sua casa, seu carro, etc e tal, certo? Então nós vamos dividir aí os 200 mil reais pelo seu patrimônio líquido. Ou seja, vamos pegar o saldo aí dos investimentos, né? Então vamos supor que eu tenho um crédito imobiliário atrelado a um investimento, eu vou deduzir esse crédito, vou pegar só o saldo líquido de investimentos e vou dividir pelo patrimônio líquido. Isso vai te falar o seguinte, a cada 100 reais que você tem de patrimônio líquido, quantos estão em dinheiro que geram mais dinheiro e quantos estão em ativos que você usa para uso próprio, né? Então sua casa, seu carro, por aí vai, certo? De novo vem a pergunta, Lucas, qual que é o percentual ideal para eu ter? Depende do seu sonho. Basicamente aqui para simplificar, vou supor aqui dois exemplos de pessoas que é o mais comum, tá? O primeiro tipo de pessoa é aquela que não quer parar de trabalhar, aquela pessoa que fala, eu vou trabalhar até morrer, né? Eu gosto do que eu faço e não me vejo parando nunca de trabalhar. Essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ter renda
própria, né, do trabalho dela até praticamente o dia que ela morrer. Então, ou seja, você não precisa se dedicar tanto a ter tantos investimentos, porque você vai ter uma fonte de receita garantida para manter o seu padrão. Claro, é sempre bom manter ali 20%, 30% em investimentos por um imprevisto, uma reserva de emergência, etc. e tal, mas não precisa dedicar tanto para investimentos. Agora, se você quer botar o burrinho na sombra em algum momento, você vai precisar se planejar para ter cada vez mais ativos de investimento. Então, se você tem esse perfil, para parar de trabalhar com o padrão de vida que você tem hoje, se planeja para ter mais ou menos 75%, 80% do seu patrimônio alocado em investimentos, porque ele vai ter que bancar o seu padrão de vida e o custo aí desses 20% de ativos de uso próprio. Beleza? Indo para o terceiro e último indicador aqui do nosso balanço patrimonial, nós vamos olhar para o percentual de capital próprio. O que é esse percentual? Nós vamos calcular ele bem facinho. É só a gente dividir o nosso patrimônio líquido pelo total de ativos. Isso vai falar para a gente o seguinte: a cada R$100 que eu tenho, seja de ativos, quantos de fato já são meus e quanto está atrelado aí a alguma dívida. Beleza? De novo, vem a pergunta, cara, o que é o percentual ideal? Se a gente está falando de passivos do tipo, cara, dívida no cartão de crédito, ou crédito crediário, crédito consignado, cheque especial, por aí vai, já te adianto que isso certamente é um crédito ruim. Mas nem todo crédito é ruim. Você tem créditos que são bons, às vezes é bom você ter crédito. Depende da situação. Vou dar aqui 2 exemplos que vão facilitar esse entendimento. Tá? Esse, inclusive, é um tema que nós vamos abordar na segunda série aqui do canal, que é sobre imóveis e investimentos. Tá? Como é que nós vamos fazer essa conta? Se eu tiver um apartamento, por exemplo, que eu moro de aluguel, mas eu quero mudar para um apartamento próprio, às vezes, dependendo do cenário, pode fazer sentido eu fazer essa mudança, porque eu vou estar comprando um ativo e vou estar me alavancando por outro lado, certo? Ou exemplo, imóvel de investimento. Pode ser que eu compre aí um imóvel para investir e com isso eu financio uma parte dele, certo? Mas à medida que eu comprar, eu vou ou locar e aí com o aluguel eu pago o valor da parcela, ou ainda se for vender, na hora da venda eu quito o crédito imobiliário. Então, nos 2 cenários, pode ser que ser crédito seja bom, não necessariamente uma coisa ruim. Então, de novo, qual que é o percentual? Depende muito do tipo de crédito que você vai ter e qual o objetivo dele. Se você precisar, obviamente, de alguma ajuda nesse processo, de como é que calculo isso, etc., acessa lá o site com todas as suas finanças, marca um horário que eu tenho o maior prazer em te atender e vamos para o próximo vídeo que nós vamos falar sobre como criar novamente alguns indicadores, agora em cima da sua DRE. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like para fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E um abraço, até o próximo vídeo.